começar tudo. Ai, amiga, eu também ouvi dizer até que ia ter nave espacial. Ai, vai ser muito bom. Até a gente vai. Sério, a Thaís também falou que vai ser muito bom. Bom dia, professora! Ei, professora, que assunto a gente vai estudar hoje? Era Vargas. Era Vargas? Sim, gente, era Vargas. A Era Vargas foi o nome dado ao período que Getúlio Vargas governou o país, por 15 anos. E esse período trouxe inúmeras alterações no cenário brasileiro, que estão presentes até hoje, tanto econômicas como sociais. Professor, Sim, se o governo durou 15 anos, ele foi dividido? sim, boa pergunta. Ele foi dividido em três. Foi dividido em provisório, constitucional e Estado Novo. A primeira fase da Era Vargas foi o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, que teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo, e por essa razão foram designados representantes do governo para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Essa medida consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano à luta contra o governo Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse movimento, teve início a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotando as forças oposicionalistas, o presidente convocou eleições para a Constituinte. No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço político, e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao poder executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. A segunda fase foi o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Nesse segundo mandato, a altercação política se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, defendido pela Ação Integralista Brasileira, AIB, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes. A ANL, aproveitando desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares, nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e Recife. Devido à falha de articulação e adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Mediante as ameaças comunistas, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Cohen. Getúlio Vargas anunou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano,
Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. A terceira fase foi o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirado na Constituição da Polônia de tentativa fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio da grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade, preparando para apoiar a centralização política que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937, Vargas impõe a censura aos meios de comunicação. Reprimiu a atividade política, conseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da Carteira do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, fato esse responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. A derrota das nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. Chegando ao fim a era Vargas, mas não ao fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. E aí, turma, vocês realmente entenderam o conteúdo? Não resta mais nenhuma dúvida? Professora, em relação à morte dele, é que eu não consegui entender direito. Alguns dizem que ele foi assassinado e outros dizem que ele cometeu suicídio. Mas qual é a verdade por trás disso? A verdade é que Getúlio Vargas cometeu suicídio. E por quê? Porque ele não queria demonstrar fraqueza ao povo ao sair do governo. Ele não queria demonstrar que perdeu. Sim, exatamente. E aí, turma, é isso. Não resta mais nenhuma dúvida? Não. Pois tá certo. Até a próxima semana. Até... Agora sim, né, gente? Não resta mais nenhuma dúvida, não? Não.